Vocês já me viram falando aqui que rodada boa é que o Fluminense vence. Assim como vocês também já me viram falando aqui que é difícil a rodada ser boa se o Fluminense não vencer. Mas não precisa ser essa merda toda também, né? Que rodada horrorosa. Mas vocês vão entender que ela foi horrorosa num cenário, mas, enfim. Vem comigo, assiste esse vídeo aqui que pelo menos um pinguinho de esperança eu vou te dar, tá? Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Esse daqui é o resumão da rodada, onde eu analiso tabela, os cálculos e os outros jogos da rodada. A gente vai falar aqui daqui a pouco, vou mostrar a classificação planejada da galera, ou seja, pensando em quantos pontos cada um vai fazer até o final do ano. Mas eu começo aqui dando aquela rápida pincelada nos jogos que aconteceram nesse sábado, né? O Grêmio ganhou por 3-1 do Atlético Goianiense. E o Fluminense perdeu por 2-1 do Vitória. Juntei logo esses dois aqui porque tem um detalhe. O Grêmio tomou 1-0 do Atlético Goianiense. Pênalti batido, o goleiro pegou e o Derek fez no rebote. E dentro de casa virou para 3-1 na maior tranquilidade. O Grêmio venceu aqui, o Fluminense perdeu pro Vitória. O Grêmio fez o que o Fluminense não fez. Aí você vai falar, não, Gabriel, mas pô, um é o Atlético Goianiense e o outro é o Vitória. É muito fácil vencer o Atlético Goianiense. Exatamente isso. O Fluminense não fez isso. O Fluminense enfrentou o Atlético Goianiense 2 vezes. O Atlético Goianiense tem, de 31 jogos que ele jogou, ele só venceu 5. 2 desses 5 são contra o Fluminense. Então, assim, o Fluminense com os 2 pontinhos, tá? Era só não ter tomado os 2 gols no final. O Fluminense teria 38 e a gente estaria falando meio assim, Cruzeiro, 6 pontinhos pra você, tá? Vou te pegar. Mas não tá. A gente não tá fazendo isso porque a gente não consegue ser competente no básico. Só pra vocês terem noção, contra o Atlético Goianiense o Fluminense perdeu as 2. Contra o Corinthians o Fluminense perdeu uma e empatou outra, fez 1 ponto. Contra o Juventude o Fluminense perdeu uma e empatou a outra. E contra o Vitória o Fluminense perdeu as 2. Ou seja, os times que a gente tá brigando aqui embaixo, né? Se você pegar metade deles, Vitória, Juventude, Corinthians e Atlético Goianiense, 4, excluindo Cuiabá, Bragantino e Atlético Paranaense. A gente fez 2 pontos em 24 possíveis. 2 em 24. Então, enfim, né? Dá pra ter noção de por que a gente tá aqui embaixo e do porquê que a gente é tão incompetente no campeonato. Flamengo 4-2 no Juventude, teve confusão, Nenê expulso, pênalti mandrake pro Flamengo, enfim, a vitória salvou o Flamengo de sair do G4, né? No caso do Juventude, essa derrota acabou sendo boa pro Fluminense, a vitória do Flamengo não foi boa, mas a derrota do Juventude foi. Porque o Juventude fica com 34 pontos no Z4, eles têm um saldo muito ruim e um número de vitórias muito ruim, né? Por isso estão no Z4, entram no Z4, mas daqui a pouquinho vocês vão ver que tá tudo meio que dentro do programado ainda, tá? Palmeiras empatou 2-2 com o Fortaleza, resultado ruim porque, obviamente, a gente não quer que o Botafogo seja campeão brasileiro, mas não interfere muito na nossa vida. Assim como Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 0. Até comentaram lá no chat que o Diniz tava ferrando a gente de novo. Tomou um 3-0, jogador do Cruzeiro expulso com 4 segundos de jogo, uma loucura. O cara já foi até multado. 3-0 fora o baile do Atlético Paranaense e uma vitória que, apesar de esperada, é a primeira vitória do Atlético Paranaense no Brasileirão desde julho, né? Era o jogo para o Atlético Paranaense se complicar, era o jogo para não conseguir ganhar em casa e frear o início de o que pode ser o início de uma reação. O Atlético Mineiro perdeu por 3-1 para o Internacional. O Atlético Mineiro está fazendo o Brasileirão que o Fluminense fez no ano passado, né? Apostando tudo na Copa. E o Botafogo fez um gol no último minuto. No último minuto não, mas nos 40 do segundo tempo contra o Red Bull Bragantino. Foi um massacre quase do Botafogo dentro do jogo. Foi bem melhor do que o Red Bull na partida inteira. O Red Bull entregue, perdeu mais uma. Esse não vence desde julho, agora, né? Não só o Atlético Paranaense, agora ele não vence desde julho. Tá despencando, pode entrar no Z4, porque segunda-feira tem Cuiabá. Tem Vasco e Bahia também, mas não nos interessa. E tem Cuiabá e Corinthians. Se o Corinthians ganhar lá em Cuiabá, o Bragantino entra no Z4 junto com o Juventude. Também porque tem um número de vitórias baixo, né? O saldo não é tão ruim para onde tá, né? O Juventude tem um saldo péssimo porque é a segunda pior defesa, mas o número de vitórias ferra o Bragantino. E por último, o Criciúma, que estava vencendo até o último minuto, né? Tomou o gol aos 43, eu acho, do segundo tempo, do São Paulo. Empatou por 1-1 no Heriberto Rilse e com isso ultrapassou a gente. Fez mais um ponto, mas vai fazendo também totalmente dentro do esperado. Deixa eu botar aqui a tabela
planejada dos times, pra vocês entenderem o que eu tô falando de dentro do esperado. Só pra vocês saberem o que é planejada, tá? Planejada não é o que eu quero que vai acontecer com o Fluminense, não é o que eu analiso, eu não tô apostando que o Fluminense vai perder pro Vitória, o Fluminense perde. Não é essa a parada. A análise que se faz aqui na tabela planejada é qual é o mínimo pro Fluminense fazer e escapar do rebaixamento. É isso. E nesse momento o Fluminense tem 3 pontos acima do mínimo, né? Eu ainda calculei pra essa rodada o mínimo como 43 pontos, mas daqui a pouquinho, quando eu passar em cada time, você vai entender por que na próxima provavelmente eu vou ter que botar, cada time vai ter que arrumar um pontinho a mais, tá? Porque é provável que esse corte suba pra 44. Mas o Fluminense ainda tem 3 pontos de vantagem, porque eu não esperava que o Fluminense ganhasse do Flamengo, não esperava que o Fluminense ganhasse do Vitória. Pra escapar não precisava disso. O Fluminense pra escapar precisa o quê? Ganhar os jogos em casa e tem o luxo até de empatar um, que é o Fortaleza. Que é ganhar o Grêmio, o Criciúma e o Cuiabá. Fez isso, empatou com o Fortaleza, provavelmente o Fluminense escapa. Tá? Por que a gente tá tão puto, então, com essa derrota pro Vitória? Não só pela forma como ela aconteceu, mas também porque a vitória contra o Flamengo e, na sequência, a vitória contra o Atlético Paranaense deram a empolgação e a ilusão de que o Fluminense não ia brigar contra o C4, não ia achar bom se empatar com Fortaleza em casa, porque tá dentro do esperado para salvar do Z4. Isso era muito pouco porque a gente esperava pro Fluminense. E isso aconteceu o ano inteiro, né? O ano inteiro o Fluminense deu expectativa e frustrou a expectativa, né? Já deveria ter aprendido, inclusive. Mas a gente não aprende porque a gente é torcedor, né? No cenário real, a verdade é que a gente fica muito decepcionado com essa derrota lá contra o Vitória. Até se a gente tivesse empatado, a gente também estaria decepcionado. A verdade é essa. Porque a gente esperava, a gente está falando de Libertadores, esperava um Fluminense que fosse ser superior. O Fluminense não é superior a esses times. O Fluminense de 2024 não é superior a um time como Vitória jogando no Barradão. O que fica de lição é isso. Mas o Fluminense ainda tem 3 pontos sobrando. Ou seja, tem uma facilidade de, por exemplo, poder perder o próximo jogo pro Grêmio em casa. Seria um dano gigante e tal. Perder pro Inter, 3 derrotas seguidas. Que se ganhar do Criciúma, ganhar do Cuiabá e empatar com o Fortaleza, o Fluminense vai fazer os 7 pontos que precisa e chegar a 43. Tá num cenário ainda muito bom de cálculo pra escapar do rebaixamento, o que é muito pouco. Aqui a gente chega pro Criciúma, que tá sobrando um pontinho do empate contra o Botafogo na rodada passada, e o Criciúma ele vai fazendo aquilo que eu falei que ia acabar acontecendo. Eu falei, olha, a tabela do Criciúma é difícil. Ele vem numa sequência agora onde ele não é favorito em nenhum jogo, talvez contra o Vitória em casa só. Mas o Criciúma é um time muito consistente. E apesar de ter tomado um empate no final contra o São Paulo, arrumou ponto contra o Botafogo no Rio de Janeiro. É possível de arrumar ponto contra o Internacional lá no Beira-Rio. Internacional que ganhou o Atlético Mineiro, tá acho que 11 ou 12 jogos invicto. Mas empate mantém invicto. Então é possível, entendeu? O Criciúma ele só tá aqui no meu raio de ação porque a tabela dele é muito difícil. Porque pelo futebol e pela matemática ele precisa fazer 6 pontos em 21, gente. 6 pontos em 7 jogos. Ele não deveria estar aqui, mas continua aqui na análise, né? Eu vou pular aqui para poder falar de Vitória, que foi outro time que pontuou também na rodada, ganhou o Fluminense, mas era uma vitória que já era esperada, né? Onde ele pode angariar pontos que não se espera é contra o Atlético Paranaense na próxima rodada lá na Arena da Baixada. Vitória precisa fazer 8 de 21 pontos. É um número aceitável para poder fazer, ainda mais para quem tem uma tabela que tem muito confronto direto. Né? Os 3 próximos jogos e os 2 anteriores são 5 confrontos diretos em sequência do Vitória. E o Vitória tem pontuado bem em confrontos diretos, tem sabido jogar esses jogos maiores, esses jogos mais difíceis de 6 pontos. Então é um time que está em uma ascensãozinha no campeonato, uma ascensão parecida com a nossa, inclusive. O que, novamente, a nossa ascensão é espetacular pensando em não cair. Mas isso é mediocridade demais só ficar pensando em não cair. E o Atlético Paranaense que ressurgiu no campeonato, né? O Atlético Paranaense ele tinha perdido 2 que era esperado perder. Só que, qual que era o cenário do Atlético? Se você fizer, vou dar um exemplo bom aqui, que é o seguinte. Se você fizer um campeonato brasileiro, o Fluminense for jogar, o primeiro turno forem as 19 partidas fora de casa. E o segundo turno forem as 19 partidas em casa, por exemplo, do Fluminense. O Fluminense vai ter uma dificuldade muito grande que ele vai pontuar pouco no primeiro turno. Ele vai fazer, sei lá, chutando aqui, 15 pontos, 18 pontos. E aí vai estar todo mundo lá com seus 30 e poucos, e etc. O Fluminense vai ter 18.
E ele vai precisar ganhar em casa, entrando muitas das vezes desesperado. Esse era o cenário do Atlético Paranaense e ele soube lidar com isso. Fez lá a campanha muito maluca, inclusive, de pacto e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E contou com um Cruzeiro desorganizado, desatento e com um a menos o jogo inteiro para poder vencer o jogo e mudar o astral, mudar o clima. Pega o Vitória, com certeza a Arena da Baixada vai estar abarrotada de gente. E aí, se vencer, esse númerozinho aqui de pontos necessários já cai para 6. E eles têm Atlético Goianiense em casa, que é o, entre aspas, bônus. Além de ainda ter um jogo a menos que a galera, eles têm 24 pontos por jogar. E ainda tem o Red Bull Bragantino em casa também, que é outro time que não vem pontuando muito bem, vem em declínio no campeonato. Então o Atlético tem uma tabela que o favorece, tem uma pontuação que é ok, não é boa, mas é ok. Só não tem tido futebol e recuperou pelo menos o astral positivo nesse jogo de agora contra o Cruzeiro. Vamos ver como vai ser. Inclusive, cenário ideal na próxima rodada pra gente pensando em rebaixamento, pensando em salvar, era o Vitória vencer o Atlético lá na Arena da Baixada. Isso quebraria completamente as pernas do Atlético, seria o resultado ideal pro Fluminense. Inclusive, na próxima rodada eu vou fazer o torcer por quem, né? Rodada da semana que vem pra te direcionar ali pra quem que é ideal você torcer. O Corinthians não jogou nessa rodada, né? Joga na segunda-feira contra o Cuiabá, como eu já falei. O Cuiabá até realizou um jogo nesse meio de semana pro Vasco, perdeu. E agora, assim, a situação de Cuiabá e Atlético Goianiense é crítica, né? O Cuiabá tá devendo 3 pontos aqui em relação ao que era esperado, já caiu, né? Tem 24 pontos em jogo, ele precisa fazer 16. Agora, o Atlético Goianiense, então, esse aí tá de sacanagem. Que esse tem 21 pontos em jogo, ele precisa fazer 22, né? Esse aí não caiu matematicamente, mas no cálculo, né, tá rebaixado, já o próprio presidente já falou. E a gente vem para os dois perdedores da rodada. Juventude perdeu. Para o Flamengo fora de casa, um resultado que, novamente, mesma história do Atlético Paranaense, a gente vai ver que é a mesma história do Red Bull também. Perdeu 2 jogos que era esperado perder. Palmeiras e Flamengo. Não era nenhum absurdo o Juventude perder. Um time que está brigando pelo Z4 perder pro segundo colocado e pro quarto colocado não é nenhum absurdo. O problema é ver o que vai sair desse caldo do Juventude. O Juventude tá tudo no meio termo, tá? Ele tem uma pontuação que é o meio termo, 34 pontos. Ele até tá no Z4 com essa pontuação. Mas ele precisa de 9 pontos em 7 jogos. 9 de 21. É uma pontuação que não é tão alta. Até mesmo para os padrões que ele fez no campeonato. Mas também não é tão baixa, né? Ele não tá igual o Fluminense em 36 ou o Criciúma tem 37. Ele tem uma tabela que não é difícil. Né? Você tem jogos como Cuiabá em casa, o próprio Bahia em casa, o Cruzeiro em casa, são jogos totalmente factíveis. Um Atlético Mineiro que pode estar totalmente enebriado, ali, nem sei se é assim que se usa essa palavra, pela final da Libertadores. Pode ser que seja um jogo. O Fortaleza em casa também. Fortaleza fora de casa endureceu ali o jogo contra o Palmeiras, mas não é garantia de bom jogo. Então, não são jogos que não são difíceis, mas são jogos que não são fáceis, né? Ele só tem o Cuiabá aqui como um jogo que dá pra considerar fácil. O Cuiabá talvez já esteja rebaixado. Então, meio termo também. E o futebol do Juventude é um meio termo. É um bom futebol que consegue pontuar em casa, mas ao mesmo tempo perde alguns jogos bobos. Tem um elenco ali que às vezes parece ser um elenco de Série B, às vezes parece ser um elenco de Série A, enfim. Então o Juventude é uma incógnita nesse momento, tá? É um time que não tá despencando e não tá subindo. E pra fechar a análise, o Red Bull Bragantino, que é exatamente a situação do Atlético Paranaense. Eram 2 derrotas esperadas? Eram. Mas não ganha desde julho. E aí, nesse momento, a vantagem do Red Bull ele tem 2 jogos agora que a gente chama aqui de conta de luz, né? Que é Cuiabá em casa, o praticamente rebaixado Cuiabá em casa, que se tiver perdido em casa pro Corinthians, então esse aí acabou. E o já rebaixado Atlético Goianiense fora, mas já rebaixado dito pelo próprio presidente, não matematicamente, como a gente falou. Isso daqui é uma armadilha pro Red Bull. Porque se ele fizer os 6 pontos, passar ileso, Red Bull escapou. Vai a 40, vai ter depois, ou praticamente escapou, não dá pra cravar, né? Mas vai ter 5 jogos onde ele vai precisar de uma vitória, talvez ali se a nota de corte subir, talvez uma vitória e um empate. E vai ter jogos pra isso, né? Eu falei, o Cruzeiro é um time que não inspira tanta confiança assim. E o Red Bull ainda tem um outro detalhe que ele tem pontuado em casa, tá? O Red Bull Bragantino tem pontuado como mandante. Nos últimos jogos, inclusive, acho que tinha
não tinha perdido há um bom tempo em casa, perdeu agora pro Botafogo, ele vinha perdendo muito fora e empatando muito em casa. Então é um time que ainda pode pontuar. Qual que é o problema do Red Bull? Primeiro e principal, tabela. Tabela não, futebol. Red Bull não tá jogando nada. Red Bull não consegue fazer resistência a nenhum time. E aí, numa dessas, se tropeça contra o Cuiabá, todo aquele cenário de vir perdendo e vir se dando mal desde julho, meu amigo, isso entra na mente bizarramente contra o Atlético Goianiense. E aí, assim, é quase que esses 2 jogos decidem a vida do Red Bull. Se ele faz 6 pontos aqui, ele praticamente escapou. Se ele não faz os 6 pontos aqui, se ele faz 4, que seja, o Red Bull tá praticamente rebaixado, tá? Esse é o cenário do Red Bull, só pra vocês terem noção. Então, próxima rodada, né, vai ter, é esperado, uma rodada boa pro Fluminense. O Fluminense joga em casa com o Grêmio e espera fazer os 3 pontos. E, somado a isso, espera que apenas Atlético Paranaense e Red Bull pontuem, né? Ou seja, poucos irão pontuar pelo cálculo aqui esperado. O Criciúma pega o Inter fora, é esperado derrota. O Vitória pega o Atlético fora, é esperado derrota. E o Juventude pega o Fortaleza em casa, é esperado empate. Assim como o Corinthians, que pega o Palmeiras, é esperado derrota. Ou seja, qualquer time que conseguir muitos pontos na rodada que vem, ou se o Fluminense não conseguir, aí o barco começa a virar. Aí o cenário começa a mudar. Só pra vocês terem noção, o Red Bull Bragantino tem a 13ª melhor campanha entre os mandantes, uma campanha inclusive melhor do que a do Fluminense como mandante, né? É isso, tá? Esse foi o resumão da rodada. Os cálculos atualizados a gente também fala um pouquinho aí durante a semana. Uma rodada ruim, mas que, novamente, vou repetir. Foi uma rodada média em relação ao Z4. Os times estão pontuando aquilo que se espera. Tem que começar a torcer para times... para alguns times começarem a perder pontos que esperavam e não fazer. Por enquanto tá tudo caminhando. E se tudo começar a caminhar muito bem, dos times pontuando muito bem, provavelmente essa nota de corte ali de 43 vai subir, porque se todo mundo fizer 43, alguém cai 43, né? A rodada não foi tão ruim pensando em rebaixamento, mas a nossa cabeça tava já em algo maior. E o elenco do Fluminense pegou o martelo da mediocridade e sentou na nossa cabeça e falou: meu amigo, você tá esperando alguma coisa de 2024? Agradeça que eu te salvei do rebaixamento, tá? É o martelo da mediocridade. Tamo junto. Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Até a próxima. Valeu.